Olá! Neste vídeo eu vou ensinar como utilizar a ferramenta Gerenciador de Cenários, que se encontra aqui na aba Dados, e aí em Teste de Hipóteses, Gerenciador de Cenários. Então nós vamos aprender a utilizar essa ferramenta que poucas pessoas conhecem e sabem como utilizar, mas que ela pode ser muito útil. Então, em primeiro lugar, para que a gente usa o Gerenciador de Cenários? Cenários são como se fossem conjuntos de valores alternativos que eu tenho para células. Para isso, eu vou utilizar o seguinte exemplo. Vamos supor que eu esteja organizando um evento. E aí, esse evento, eu tenho despesas, receitas e eu quero calcular o saldo. Então, quais são os valores que eu estou utilizando aqui? O aluguel do salão, a quantidade de noites do evento, valor que eu vou pagar por palestrante. Percebam que aqui é uma célula calculada, né? Então, ele simplesmente replica a quantidade de noites, porque eu estou assumindo que eu vou ter um palestrante só por noite. Aqui o total gasto com palestrantes também é um valor calculado, porque ele multiplica o cachê por palestrante pela quantidade de palestrantes. Aí tem os gastos com segurança por noite, e o total gasto também é um valor calculado. E o valor gasto com decoração. Tá? Então aqui nós temos todas as despesas. Percebam que as células em branco são todos os valores que eu posso informar. As células em amarelo eu destaquei porque são valores calculados. Então esses valores em amarelo, eles dependem das alterações dos valores das células em branco. Tá? Aqui nas receitas, nós temos o valor cobrado de inscrição, a quantidade de inscritos e um valor que eu posso receber com patrocínios. E aí, por final, nós temos o saldo do evento, com a soma de todas as receitas, despesas e o saldo, que é a diferença entre as receitas e as despesas. Uma forma que quase todo mundo usa para analisar cenários seria a alteração manual dos valores. Então eu poderia testar o impacto do aumento no valor do aluguel do salão, por exemplo, para R$3.000, qual que seria esse impacto aqui no saldo. Então é só mudar os valores manualmente que eu estou testando cenários, né? E se fossem 3 noites em vez de 2 noites? Então com esses valores o saldo ficaria negativo. O problema de fazer isso é que eu perco os valores anteriores. Percebam que eu já voltei para os valores originais, aqui eu apertei Ctrl Z 2 vezes. Então a gente perde os valores originais e se eu fizer muitas mudanças na planilha, eu nem vou lembrar quais eram os valores que eu tinha testado originalmente. Uma outra forma que as pessoas utilizam para testar cenários seria criar mais colunas aqui. Então eu crio várias colunas e aí eu replico essas fórmulas em todas as colunas. E aí eu poderia registrar todos os cenários aqui. O problema disso é que, dependendo da quantidade de cenários, a planilha pode ficar muito poluída. Então, como que a gente pode utilizar a ferramenta de gerenciamento de cenários para poder melhorar essa forma de analisar alternativas de valores para essas células? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa selecionar as células que podem ter valores alterados. Então percebam que eu estou utilizando aqui a tecla Ctrl só para selecionar as células em branco. Tá? Então eu não selecionei as células em amarelo. Por quê? Porque eu quero testar várias alternativas para aluguel do salão, quantidade de noites, cachê por palestrante e todos os outros valores que estão em branco aqui, inclusive a quantidade de inscritos, que pode aumentar ou diminuir dependendo do local. Depois que eu selecionei as células que fazem parte dos cenários, então a gente vem aqui em Dados, Teste de Hipóteses e Gerenciador de Cenários. E aqui a gente pode adicionar os cenários. Inicialmente vocês vão perceber que não tem nenhum cenário cadastrado, e aí a gente pode clicar no botão Adicionar para adicionar o nosso primeiro cenário. Então a gente vai primeiro colocar aqui local A com 2 noites, que seria o nosso primeiro cenário. Percebam que as células variáveis já estão selecionadas, porque eu já tinha selecionado elas anteriormente. E aqui eu posso fazer algum comentário, do tipo assim, local A com 2 noites e 100 inscritos. Tá? Então a gente clica OK. E aí depois que a gente cria o cenário, a gente vai informar quais seriam os valores das células. Então aqui primeiro a gente tem o valor do aluguel do salão, que é 2.500. A quantidade de noites, aí aqui nós temos o cachê por palestrante, o custo com segurança por noite, custo com decoração, aí aqui nós temos o valor da inscrição, a quantidade de inscritos e o total de patrocínios. Então, como eu já tinha colocado os valores originais aqui pensando no local A 2 noites, eu só vou dar OK. Então, o nosso cenário está criado.
Agora a gente vai adicionar o cenário do local A com 3 noites. Então, adicionar novamente. Vamos chamar aqui local A com 3 noites. Aí a gente pode fazer alguns comentários aqui. Então, a gente pode falar o seguinte: local A com 3 noites. Aí serão 100 inscritos. E o valor da inscrição é de R$120. Porque provavelmente, como o evento tem 3 noites, as pessoas podem estar dispostas a pagar mais, né? Então a gente dá OK. E agora a gente vai modificar os valores das células. Então vamos supor que no local A, se eu for fazer o evento com 3 noites, em vez de custar 2.500, vai custar 3.500. Então aqui a gente tem um total de 3 noites. A quantidade paga por palestrante eu vou manter a mesma. Aí a quantidade paga por segurança por noite também é a mesma, né? Porque depois eu vou multiplicar pela quantidade de noites ali na própria planilha. Só que com decoração eu vou gastar um pouco a mais, porque eu vou ter um dia a mais para colocar flores ou alguma coisa do tipo. Então, em vez de R$1.500, vai ser R$2.000. Aí aqui nós temos o valor da inscrição, que eu subi para 120, mas eu acredito que a quantidade de inscritos será a mesma e a quantidade de patrocínios também. Então eu dou OK. Aí depois que a gente criou o cenário, a gente já pode começar a verificar como que funciona essa funcionalidade. Se eu clicar 2 vezes aqui, percebam que ele já atualiza os valores na minha planilha. Então a gente já percebe, inclusive, que da forma que a gente configurou o cenário com 3 noites no local A, o saldo do evento fica negativo. Se eu quiser voltar para os valores originais, é só clicar 2 vezes aqui que ele já carrega os valores. Então eu posso cadastrar quantos cenários eu quiser aqui, que eu posso carregá-los aqui nessa planilha de uma forma bem rápida. Vamos adicionar os outros cenários, porque eu quero só mostrar um problema que tem aqui nessa funcionalidade. Então vamos supor que agora eu esteja cadastrando o local B com 2 noites. Tá? Eu não vou colocar comentário agora só para agilizar o vídeo. Dá OK. Aí vocês vão perceber que aqui aparece o endereço da célula. Não aparece o nome do que eu estou alterando. E isso dificulta muito, né? Porque na hora que a gente chega lá embaixo, eu não sei o que é esse 100, o que é esse 1500, começa a ficar muito confuso. Então eu vou ensinar para vocês como colocar os nomes aqui, tá? Para a gente saber o que a gente realmente está alterando. Então vamos clicar em cancelar. Daí a gente não inseriu aquele cenário. Vou fechar aqui. E aí, para inserir aqueles nomes, a gente precisa cadastrar esses nomes no Excel. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou selecionar tudo isso daqui, todos esses valores e todos esses valores. Percebam que eu selecionei tanto a coluna da esquerda como a da direita. Então eu selecionei todos eles para onde tem nome, né? Eu não selecionei aqui esses cabeçalhos. E aí a gente vem aqui em fórmulas e coloca aqui nessa parte de nomes definidos, a gente clica em criar a partir da seleção. E aí ele vai estar assumindo que a coluna esquerda define o nome da coluna direita. Dá OK. E agora a gente só precisa selecionar novamente as células que fazem parte dos cenários. Então eu vou selecionar aqui as células em branco, tá? Só os valores. Aí a gente vem novamente em dados, testes de hipótese, gerenciador de cenários. E vamos adicionar o cenário do local B com 2 noites. Então, local B, 2 noites. Tá? Então, vamos dar OK. E aí vocês vão perceber que agora aparecem aqui os nomes das células, para a gente preencher de uma maneira mais fácil. Então, o aluguel do salão, vamos supor que no local B seja de R$4.000 para 2 noites. O cachê do palestrante vai continuar sendo o mesmo. O custo de segurança vai ser de R$1.000 por noite, porque provavelmente é um local maior. Tá? A decoração também eu vou gastar mais, eu vou gastar R$2.000. E o valor da inscrição, como é um local mais central, eu acho que as pessoas vão estar dispostas a pagar um pouco a mais. Então eu vou cobrar R$120, considerando só para 2 noites. E eu também acho que vai ter mais inscritos. Vai ter 140 inscritos, por se tratar de um local maior e mais central. Os patrocínios eu vou manter igual. Então eu vou dar OK. E eu criei o cenário do local B para 2 noites. Vamos clicar 2 vezes aqui. E ele carrega os valores e o saldo está dando positivo. Vamos cadastrar agora o último cenário, que seria o local B para 3 noites.
E aí a gente vai dar OK, preencher os valores. Então vamos supor que para 3 noites o aluguel sobe para R$5.000, com 3 noites. Cachê eu vou manter o mesmo, segurança por noite também. Decoração vai aumentar um pouquinho para R$2.500. O valor da inscrição eu subiria para 140, com a mesma quantidade de inscritos e patrocínios. Então eu vou dar OK e vamos testar se realmente está dando certo o nosso evento. Então, ó, carregando esse cenário do local B com 3 noites, o saldo permanece positivo. Então aqui nós temos agora os 4 cenários cadastrados. E é interessante, às vezes, a gente gerar um relatório que compila todos esses cenários em uma única planilha. E para isso a gente só clica em resumir. Então, quando a gente clica em resumir, primeiro ele pergunta qual é a célula de resultado que eu estou interessado. E aí, nesse exemplo, a gente só está interessado no saldo do evento. Aí eu clico em OK e ele vai criar uma nova planilha. Percebam que ele adicionou uma nova planilha aqui, sintetizando os resultados. Então, aqui são as células variáveis, então o aluguel do salão, e os valores utilizados em todos os cenários. Então, aqui em cinza são os cenários. Aqui são os últimos valores que estão na planilha, tá? Que aí a gente poderia ter alterado e colocado da forma que a gente gostaria. Então, percebam que aqui eu tenho o local A com 2 noites, 3 noites, local B com 2 e 3 noites. E aqui uma síntese dos saldos. Eu só gostaria de ressaltar que essa planilha ela não é dinâmica, ela só é uma cópia dos valores. Então, se eu alterar alguma coisa lá na planilha original, ou mesmo nos cenários, isso daqui não é atualizado. Eu preciso gerar de novo esse resumo, tá? Bom, pessoal, então era isso. A ferramenta gerenciador de cenários é muito interessante para a gente testar quando a gente tem várias alternativas para valores de células. Espero que isso tenha sido útil para vocês e até um próximo vídeo.